Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Poço do Visconde de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 2, Segundo Serão. Ilustração. O Visconde Sabugosa está contando alguma coisa para todos. Hoje tem todos sentados ali da mesma forma que na semana passada. E no fundo tem uma prateleira de livros. O que será que está acontecendo? O que será que ele vai dizer hoje? Vamos descobrir. No serão seguinte, reuniram-se mais cedo. A curiosidade aumentava. Pedrinho plantou novamente o geólogo em cima da mesa e cada qual se sentou na cadeira da véspera. Tia Anastácia também veio, mas nem esperou o começo. Tratou logo de tirar uma boa soneca. Depois de cuspir o pigarinho, o Visconde deu começo à lição. Vimos hoje, disse ele, que a terra principiou uma bola de pedra feita de uma mistura de minerais. Quer dizer que por aqui só havia minerais, nada de animal ou vegetal. Mas a água, o ar e o calor se ligaram para criar as primeiras vidas todas vegetais. Fizeram surgir no mar umas coisinhas mínimas, fabricadas de minerais, mas que já não eram minerais, eram vegetais. Logo, o vegetal é filho do mineral. É o próprio mineral sob forma diferente. E o que caracteriza este vegetal? É aparecer sob forma organizada, ou com órgãos. Organizado é uma coisa que tem órgãos. E órgão que é? Que é Bernarzinho. Órgão é um aparelho que desempenha uma função, isto é, que faz qualquer coisa. Os minerais não têm órgão, por isso são parados. Os vegetais têm. As vidinhas vegetais que surgiram foram se desenvolvendo, ficando cada vez mais complicadas e aperfeiçoadas, até darem os vegetais que temos hoje, as árvores, os capins, tudo. Se analisarmos a matéria que o vegetal Se analisarmos a matéria que compõe um vegetal, veremos que é toda mineral. Por isso digo que o vegetal é filho do mineral. É o mineral com órgãos. Em certo momento da vida da Terra, alguns desses vegetais começaram a modificar-se lentissimamente, porque tudo natureza é terrivelmente lento. Pressa não é com ela. Não passa de invenção dos homens. Começaram a modificar-se num sentido diferente do resto. E foi assim que surgiram os primeiros animaizinhos. Ainda hoje existem seres minúsculos que não são bem vegetais nem bem animais. Que são, então? São vegetais e animais ao mesmo tempo. Isto mostra que naqueles começos de vida na Terra, houve um tempo em que o animal estava ainda meio lá, meio cá, meio planta, meio futuro animal. A natureza que vive experimentando coisas, depois de criar a vida vegetal, resolvera experimentar uma novidade, a vida animal. O processo da natureza é o da experiência e erro. Experimenta, erra. Súbito, experimenta e acerta. E então fixa ou conserva aquele acerto e toca para diante com outras experiências. E acertou com o animal? Tanto acertou que estamos aqui nós, animais aperfeiçoadíssimos. Emília cochichou ao ouvido de Narizinho. Olha a pretensão dele. Nós, animais. Um vegetalíssimo sabugo considerar-se animal. Tem graça. O Visconde continuou. Por fim, o animal destacou-se definitivamente do vegetal, criando órgãos novos. Mas não passa de um filho direto do vegetal. Neto, portanto, do mineral, acrescentou Pedrinho. Exatamente, neto do mineral. Se analisarmos a matéria que compõe um animal, veremos que é todinha formada de minerais.
Logo, o animal é a terceira forma do mineral. Mais tarde, com o desenvolvimento dos animais, surgiu neles uma coisa nova, o pensamento. Bisneto do mineral, gritou Pedrinho. Para mim é isso mesmo, concordou o Visconde. Não sei se para outros sábios também será, mas como eu ia dizendo, a base de tudo, inclusive da vida, é o mineral, que temos na natureza sob formas de rochas, onde está escrita toda a história da Terra. A história do homem, muito curtinha, pois não vai além dos 7.000 anos, nos é contada pelos documentos ou restos humanos que resistiram à destruição do tempo. Múmias de egípcios, inscrições em monumentos, as pirâmides e outras coisas assim. Mas a história da Terra, contada pelas rochas, alcança milhões de anos. Apesar disso, um geólogo como eu lê tão claramente numa rocha como o Pedrinho lê num livro. Lê que coisas? Lê a idade dessa rocha. Lê como ela se formou, o que sofreu nas suas lutas com a erosão. Lê, portanto, a história da formação da terra, do nascimento das plantas, do aparecimento dos animais, tudo. De que modo a rocha fala das plantas e dos animais? Que saber, Narizinho? As rochas são túmulos de vidas passadas. Nelas encontramos fósseis de plantas e animais que levam os geólogos a 1000 conclusões sobre a história da Terra. Estes restos mortais revelam inúmeras formas de vida que já se extinguiram. Mostram plantas esquisitas, avós de muitas plantas de hoje. E vemos animais esquisitíssimos, também avós dos animais de hoje. E outros ainda mais esquisitos que desapareceram sem deixar descendência. Mais tarde havemos de estudar a paleontologia, que é a ciência dos fósseis. Por enquanto só falamos dos que se relacionam com o petróleo. Nas escavações para petróleo, os geólogos encontram restos fósseis de animáculos e de plantículas marinhas, como as diatomáceas, algas de células revestidas de uma película de sílica. Aqui tem mais uma ilustração com o Visconde continuando a sua aulinha. Você queria estar nessa aula? Se queria, coloque aqui nos comentários se desejava estar ou não. E por quê? Vou aguardar com curiosidade. O que é sílica? Um mineral dos mais abundantes na natureza. Depois do oxigênio, é o que aparece em maior quantidade. As areias são formadas de sílica. Mas, como ia dizendo, essas plantinhas possuem células com capa de sílica, de modo que, quando morrem e desaparece o que há dentro das células, fica só a casquinha. Ao lado das diatomáceas, encontram-se também muitos fósseis de radiolários, foraminíferos, ostras, etc. Radiolário? Foraminífero? Que isso? Animáculos com esqueletinhos de sílica que também chegam até nós em estado fóssil e fornecem aos sábios preciosa instrução sobre o estado da Terra há milhões e milhões de anos. Em certos pontos, essas formas de vida se acumularam em tremendas quantidades. Encontramos hoje extensões enormes atulhadas com seus esqueletinhos. E surge a pergunta: para onde foi a substância que enchia as casquinhas? Para onde foi o protoplasma de que eram formados esses pequenos seres? Protoplasma, repetiu Emília. Explica o que é. Eu não finjo que sei as coisas. Protoplasma, explicou o Visconde, é o caldo, o mingau desses serezinhos. É a substância da vida. A vida começa sendo protoplasma. O princípio de tudo que é orgânico está no protoplasma. Viva o protoplasma! Gritou Emília. Diante desses enormes amontoados de fósseis, os sábios perguntam: onde está o gato? Isto é, onde está o protoplasma que os enchia?
Os sábios sabem que na natureza nada se perde. Uma coisa não desaparece, apenas se transforma em outra. Se não está aqui, está ali. Se não está sob esta forma, está sob outra forma. Os sábios fazem essa pergunta e eles mesmos respondem, porque a função dos sábios é perguntar e responder a si próprios. E que respondem? Respondem uma porção de coisas. Esse protoplasma, ou essa matéria orgânica dos animáculos, muda-se numa porção de coisas que neste momento não nos interessam. E mudam-se também no que mais nos interessa, em petróleo. Esses bichinhos eram seres marinhos e por isso se multiplicavam tanto. O grande reservatório da vida sempre foi o mar. Na terra, a vida só é possível na superfície e até a poucos palmos de fundo, onde moram as minhocas. Já no mar, a vida é possível até nas maiores profundidades. Mal comparando a vida na terra, é uma folha de papel, e a vida no mar é uma pilha de folhas de papel que vai desde a superfície das ondas até lá no fundo. Num pedaço de terra do tamanho dessa sala, quanta vida cabe? Pouca, respondeu Pedrinho. Uns animais grandes, umas plantas, os bichinhos e os micróbios, só. Exatamente, mas num pedaço de mar do tamanho dessa sala, cabe um colosso de vida, porque esse pedaço de mar pode descer até 9.000 metros de fundo, como no mar do Japão, e está cheio de vida desde cima até embaixo. Por esse motivo, a fauna e a flora do mar são imensos, muitíssimo mais ricas que a fauna e a flora da terra. Os cetáceos e os peixes representam as formas graúdas de vida marinha. As baleias, os tubarões, os espadartes, os atuns, os salmões, os arenques. Mas muito mais que isso são as formas de vida miudinha, que em vez de nadar, boiam na imensa massa líquida. Uma curiosidade. A profundidade num ponto mais profundo chega a cerca de 10 km de profundidade. Consegue imaginar o que é 10 km para baixo? Eu não. Se a flora e fauna miúda fossem juntadas num bloco, dariam uma montanha muito maior que a formada de todos os peixes. Ora, toda essa vida ilhada está nascendo e morrendo sem parar. E o que morre afunda. Em virtude disso, há no mar uma perpétua chuva de organismos mortos que vão caindo e se acumulando no fundo, onde formam uma camada de lodo negro ou um sedimento. Tudo o que se deposita é um sedimento, como já mostrei. Bolas, exclamou Emília. Então o dinheiro que Dona Benta depositou no banco é um sedimento? O Visconde coçou a cabeça. Emília atrapalhava-o com aquelas objeções de bobagem, mas continuou sem dar-lhe resposta. Este sedimento de animáculos e vegetais mortos cobre o fundo dos mares de modo que aquilo não passa de um imenso cemitério de matéria orgânica. Que quer dizer matéria orgânica? É a matéria que compõe os vegetais e os animais, isto é, as coisas dotadas de órgão. Orgânico vem de órgão. Só tem órgão as coisas que têm vida. A matéria que forma os minerais chama-se matéria inorgânica. O Visconde tossiu, cuspiu e prosseguiu. Bem, nas regiões marinhas próximas das terras, sobretudo nos golfos, parte desse lodo negro do fundo do mar foi recoberto há milhões de anos pelas areias e argilas que os rios despejam no mar. Como já vimos, a erosão desagrega as rochas e, por meio dos rios, as conduz para o mar. Por isso, os continentes estão sempre a diminuir de volume e o fundo do mar está sempre a crescer de altura. Os sábios calculam, por exemplo, que cada ano o Mississippi arrasta para o Golfo do México 400.000 toneladas de material pulverizado extraído do continente, de modo que, em cada 10.000 anos, o tal Golfo do México fica mais raso 1 metro. No fim de 7 milhões de anos estará completamente aterrado. Aqui no Brasil temos o Amazonas, que, segundo os cálculos de Euclides da Cunha, leva para o mar 3 milhões de metros cúbicos de detritos por dia, ou seja, quase 2 quilômetros cúbicos por ano.
mas esses detritos não se acumulam logo adiante no despejo do Amazonas, por causa da velocidade da corrente na fossa. São levados mar adentro até alcançarem a célebre corrente do Golfo do México, e no fundo desse golfo depositam de mistura com os detritos do Mississippi. Quer dizer, então, que o Brasil também fornece aterro para o Golfo do México? Sim, em boa quantidade. Manda para lá quase 2 milhões de metros cúbicos de terra amazônica por ano. Mas assim a região amazônica vai se rebaixando e acabará invadida pelo mar. Muito possível. Essa região já foi mar, antes do enrugamento da terra que criou a Cordilheira dos Andes. Era um mar que ligava o Atlântico ao Pacífico. Hoje é um aduçal doce de tanto rio que há lá. E como esses rios não param de desmontar as terras, acabarão abaixando-se tanto que a água do mar cobrirá novamente a bacia amazônica, formando o futuro Golfo do Amazonas. Por esse tempo, o Golfo do México estará aterrado. Bonito, protestou Pedrinho. Então os Estados Unidos aumentarão de território à nossa custa, mandando para cá o Golfo que há lá. Claro, os 2 maiores rios do mundo, o Amazonas e o Mississippi, estão empenhados nessa tarefa de aterrar o Golfo do México e abrir o Golfo Amazonense. Sim, senhor, disse Narizinho. Vejo que a água é mesmo uma danadinha. Muda tudo na terra com a sua mania de não parar nunca. E a leva e traz, e a sobe e desce, é a saúva carregadeira. Realmente é assim. Os sábios sabem que há uns poucos milhões de anos o Golfo do México tinha uma extensão o dobro da de hoje. O mesmo acontece com o Golfo da Califórnia, que já foi muito maior. Está em grande parte aterrado pelo despejo dos rios. E é nessa parte aterrada que os americanos extraem a maior quantidade de petróleo. Quer dizer que o petróleo se forma nesse lodo enterrado? Justamente. A matéria orgânica acumulada nos sedimentos gera o petróleo, pelo menos na opinião de muitos sábios. Mas para isso é preciso que essa matéria orgânica haja hidrocarbonetos. Que bicho esquisito é esse? Hidrocarboneto é o nome que os químicos dão às combinações de hidrogênio e carbono. Esses 2 corpos mostram-se muito amigos, gostam de andar juntos, de braços dados. Os átomos de um se ligam aos átomos de outro, ora nesta, ora naquela proporção. E conforme essa proporção, surgem os hidrocarbonetos chamados metana, butana, propana, acetileno, benzina, etc., que são gases ou líquidos voláteis, todos eles inflamáveis. Que quer dizer volátil? Antes que alguém pergunte, não. Não é o contrário de vem cá, sobrinho. Quer dizer um líquido que se transforma em gás assim que é exposto ao ar. Conserva-se líquido enquanto preso, mas se o soltam, adeus, vira gás. Mas como eu ia dizendo, para que forme petróleo, é preciso que nos tais sedimentos haja hidrocarbonetos. Nos sedimentos sem hidrocarbonetos, só de fósseis secos, tais como sedimentos calcários, não se forma o petróleo. Bom, disse Emília, estou vendo que tal petróleo não passa de azeite de defunto, cadáveres de foraminíferos, peixe podre, cemitério de caramujo. Até estou ficando com o estômago enjoado. Por isso que é tão fedorento, ajuntou o Narizinho. O Visconde falou no aterro dos golfos do México e da Califórnia, disse Pedrinho. E aqui no Brasil? Não teremos algum aterro assim? Como não? Há, por exemplo, o Pantanal de Mato Grosso, um dos maiores aterros que o mundo conhece. Explique isso, Visconde. O Pantanal de Mato Grosso e o Chaco do Paraguai e da Bolívia formam uma imensa depressão de uns 700 km de comprimento. Essa região já foi um mar interno ou mediterrâneo, como se vê das inúmeras lagoas de água salgada ainda existentes. Chamava-se o Mar de Charaés. Também inúmeros fósseis marinhos atestam o antigo mar que secou, ou que está secando, porque as lagoas salgadas ainda são restos do mar. E quem enterrou esse mar de Charaés?
Está claro que foi erosão com a terra tirada da Cordilheira dos Andes de um lado e das montanhas do Brasil de outro. Ainda hoje vemos no meio do Pantanal algumas montanhas baixas, como a Serra de Maracaju e a da Bodoquena. Essas serras são ruínas de montanhas. Deviam ter sido altíssimas, mas foram rebaixadas pela erosão. Com as areias e argilas tiradas delas, dos Andes e das outras montanhas do Brasil, é que se aterrou o velho mar de Charaés. Deve haver muito petróleo no Pantanal, observou Pedrinho. Claro que deve. Reúnem-se ali todos os requisitos para a formação do petróleo, além de que, em muitos pontos, há sinais evidentes de petróleo. Bem possível até que o Pantanal seja a maior região petrolífera do mundo. Que beleza, clamou Pedrinho pensativamente. Nesse momento, o relógio da parede bateu 9 horas. Basta por hoje, Visconde, disse Dona Benta, levantando-se. Ouvi com a maior atenção a sua geologia e acho que está certa. Mas basta. Temos de alternar ciência com sono. E chegou a hora de recolher. Depois, voltando-se para Tia Anastácia, que cochilara o tempo inteiro. Que tal está achando a geologia do Visconde? Perguntou. Tia Anastácia abriu uma enormíssima boca vermelha e respondeu bocejando. Ele só faz nem peixe podre, sinhá. Peixe há de ser fresquinho. Quanto mais fresco, melhor. E se vem ainda vivo, como aquele surubi que o coronel Teodorico mandou outro dia, então ainda melhor. Eu acho que ela não viu toda a história. E você, o que acha? Coloque nos comentários aqui embaixo. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. 250 inscritos, temos 4 novos. E 500.000 inscritos, vamos ter uma surpresa no canal. Querem saber o que é? Então tragam os inscritos novos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.